Olá, que bom ter você aqui conosco no Pode Crer na Bíblia. Estamos juntos no estudo Bíblia Fácil Apocalipse e hoje, olha, a gente entra na lição 07, João e o livrinho aberto. O nosso foco vai ser todo em Apocalipse capítulo 10. A ideia é desvendar mesmo o que significa essa visão do João, sabe? Aquele anjo forte com o livrinho na mão e como isso se conecta com outras profecias, né? Vamos fundo nessa passagem? Isso mesmo. Apocalipse 10 é, assim, fundamental. Ele funciona como uma espécie de chave, sabe? Liga o que veio antes com profecias muito importantes, especialmente as de Daniel. E também ajuda a gente a entender certos eventos históricos que, bom, muitos veem como cumprimento dessas profecias que a gente estuda aqui. Perfeito. Então vamos direto para a primeira pergunta do nosso guia de estudo. Pergunta 1. Qual foi a cena vista por João no capítulo 10 de Apocalipse? O texto bíblico, lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Nossa, que descrição! Quem seria esse anjo tão poderoso? Olha, essa descrição é muito rica, né? O rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo. Isso nos remete quase que imediatamente à visão de Cristo glorificado lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 16. E o arco-íris sobre a cabeça lembra o arco ao redor do trono de Deus em Apocalipse 4, que é um símbolo da aliança, da fidelidade de Deus. Pode parecer estranho chamar Jesus de anjo, que significa mensageiro, né? Mas em Judas capítulo 1, versículo 9, Miguel, que muitos teólogos identificam como o próprio Cristo pré-encarnado ou glorificado, é chamado de o arcanjo, o chefe dos anjos. Cristo tem vários títulos: cordeiro, leão e aqui anjo forte. Ele aparece como esse mensageiro poderoso de Deus Pai. Faz todo sentido quando a gente olha os detalhes assim. Interessante. Vamos para a pergunta 13, então. O que esse anjo forte trazia na mão? Lemos em Apocalipse capítulo 10, versículo 2. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Um livrinho aberto. Que livro seria esse? Pois é, aqui a conexão mais provável e que muitos estudiosos defendem é com o profeta Daniel. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel recebe uma ordem bem específica. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja bem, o livro de Daniel é o único na Bíblia que tem essa ordem explícita para ser selado até um tempo determinado, o tempo do fim. Então, quando esse anjo forte surge com o livrinho aberto, a interpretação mais direta é que se trata do livro de Daniel. As profecias que estavam seladas, agora, no tempo do fim, poderiam ser compreendidas. O livro estava aberto. Entendi. E a questão dos 7 trovões? A pergunta número 5 do guia aborda isso. Que ordem João recebeu? Apocalipse capítulo 10, versículo 4 diz: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E logo depois, no versículo 6, o anjo afirma: Já não haverá demora. O que significa essa ordem para não escrever sobre os trovões e essa declaração de urgência? Bom, a ordem de não escrever o que os trovões disseram, né? Isso sugere que aquela mensagem específica não era para o conhecimento público naquele momento. Talvez nem para depois. Alguns mistérios Deus guarda para si. Já a frase não haverá demora ou não haverá mais tempo, em algumas traduções, indica urgência mesmo. O tempo de espera para o cumprimento e para a compreensão mais clara das profecias de Daniel, principalmente as de tempo, estava acabando. O tempo do fim estava muito próximo, ou talvez já tivesse começado. Isso nos leva para uma experiência bem pessoal do João, né? A pergunta 6 questiona: o que o anjo disse que aconteceria depois que João comesse o livrinho? Vamos ler os versículos 9 e 10 de Apocalipse 10.
Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Puxa, doce na boca, mas amargo no estômago. Qual o significado disso? Esse simbolismo é muito forte. E, historicamente, muitos o conectam a uma experiência bem marcante ligada ao estudo de Daniel, lá no século XIX. O doce na boca representaria a alegria, o entusiasmo inicial de um grande movimento que ficou conhecido como Movimento Millerita, principalmente nos Estados Unidos. Eles, liderados por um fazendeiro chamado Guilherme Miller, estudaram a fundo as profecias de Daniel, em especial Daniel capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Usando um princípio de interpretação dia a ano e ligando com outras profecias, como a das 70 semanas de Daniel 9, eles calcularam que esses 2.300 anos terminariam por volta de 1844. A interpretação deles foi que a purificação do santuário seria a segunda vinda de Jesus. Imagina a expectativa. A mensagem da volta iminente de Cristo foi para milhares de pessoas, doce como mel. Só que aí vem o amargo no estômago. Isso representaria o que ficou conhecido como o grande desapontamento. Quando Jesus não voltou na data que eles marcaram, 22 de outubro de 1844, aquela esperança fervorosa virou uma tristeza profunda, confusão. Foi uma experiência espiritualmente muito amarga. Nossa, uma interpretação histórica bem direta e impactante. E como a visão termina depois dessa experiência agridoce? A pergunta 7 do guia já aponta para isso e o capítulo fecha no versículo 11 com uma ordem. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isso quis dizer para eles nesse contexto? Exato. Se a gente segue essa linha de interpretação histórica, o desapontamento não foi o fim da história, sabe? Depois de 1844, grupos que vieram dos mileritas voltaram a estudar a Bíblia buscando entender o que tinha acontecido. E eles chegaram a uma nova compreensão. A data, 1844, parecia correta, mas o evento de Daniel 8.14 não seria a volta de Jesus para a Terra, mas sim o início de uma nova fase do ministério de Cristo lá no Santuário Celestial. Esse entendimento, às vezes chamado de início do juízo investigativo, deu a eles um novo ânimo, um novo propósito. A ordem, é necessário que ainda profetizes, foi vista como uma nova comissão, uma missão de pregar uma mensagem específica para o tempo do fim, para o mundo todo, muitas vezes ligada às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Grupos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, veem nessa experiência e nessa comissão a sua origem profética, a sua razão de ser. Certo, então, resumindo os pontos-chave aqui, o anjo forte é Cristo. O livrinho aberto é o livro de Daniel, agora compreensível. A experiência doce e amarga aponta para o estudo das profecias, a expectativa e o grande desapontamento de 1844, e tudo isso leva a uma nova missão: continuar profetizando, anunciando uma mensagem global. É isso. Exatamente. Mostra que, mesmo passando por desapontamentos, o estudo sério da profecia, buscando a direção de Deus, pode levar a uma missão clara. E isso traz uma questão para nós hoje, Como que a nossa compreensão da profecia bíblica deve impactar a nossa vida, a nossa preparação para o que ainda está por vir. Uma reflexão muito importante mesmo. Se essa análise aqui do Bíblia Faz Apocalipse ajudou você de alguma forma, que tal curtir o vídeo, compartilhar com alguém e, claro, se inscreva aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nossos próximos estudos diários. E lembre-se, o guia de estudo completo Bíblia Faz Apocalipse está disponível para baixar gratuitamente. O link está aqui na descrição, tá bom? Fique a reflexão. Como essas profecias mexem com a sua fé, como elas te preparam para os eventos finais que a Bíblia descreve. Amanhã a gente continua a nossa jornada pelo Apocalipse, vamos para a lição 8, 2 testemunhas mártires. E olha só um pouquinho do que vem por aí. No próximo estudo vamos descobrir quem são essas 2 testemunhas misteriosas e qual o papel fundamental delas num período bem sombrio da história. Acho que você não vai querer perder. Combinado? Até amanhã.